participação do doutor André, que está aqui ao vivo nos estúdios da TV Candidez, para trazer para você, né, essa informação importante da Previdência Social. Né? Vem para cá, André, bom dia, prazer te receber, seja bem-vindo. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui mais no programa e parabéns também, né, Flaviano? Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia também ao telespectador. Com certeza, né, que a gente tem aí uma ótima segunda-feira, que é o mais importante. E hoje, né, como sempre, você está trazendo uma informação de utilidade pública, principalmente para quem usa o MEI, né, o microempreendedor, como alternativa de benefícios da Previdência Social, porque tem muitas pessoas que unem as duas coisas, né? Isso. Hoje a gente vai falar sobre o MEI, né, os microempreendedores individuais que pagam ali o DAS-MEI, né, e com isso ele pode garantir a aposentadoria, os direitos perante o INSS. Mas em relação a isso, né, a gente tem que observar, tem que ficar atento a algumas questões em relação a isso também, né, porque não são todos os direitos que ele tem perante o INSS. Isso que é o mais importante, né? Não são todos os direitos, né? É necessário que as pessoas fiquem atentas quanto a isso, né, André? Sim, com certeza. Hoje a gente vai falar sobre isso. Inclusive a gente preparou aí para você, né, uma apresentação para que o André possa explicar passo a passo. Então, Flaviano, hoje a gente tem cerca de 11 milhões aí de MEIs ativos no Brasil, né? Uma parcela bastante significativa, cerca ali de quase 5% da população tem ali um MEI ativo. Então, muitas pessoas ali utilizam o MEI, são empreendedoras, né? E com isso ali pode ter direito a garantir aos direitos perante o INSS. Tá? Primeiramente, vamos falar ali quais são os requisitos para o ser MEI, né? Exercer atividade empresarial autorizada para o MEI, né? Algumas atividades específicas, né, que podem se enquadrar ali como MEI, ter faturamento, né, anual máximo de R$ 81 mil, né? Possuir no máximo um empregado com salário equivalente a um salário mínimo ou piso da categoria, então só pode ter, no caso, um funcionário, né, ilimitado a esse salário, e não ter participação como sócio ou titular em nenhuma outra empresa. Tá? Então, com isso ali, são os requisitos necessários ali para se enquadrar no MEI. Tá? E a gente vai falar, começando falando, quais são os direitos, quais benefícios tem direitos para quem paga o MEI. Tá? Quais são os direitos? O MEI ali tem o direito ao auxílio-doença. Como você sabe, né, o auxílio-doença é a pessoa ali que, em razão de alguma doença, precisa ficar afastada das suas atividades, né, e por mais de 15 dias, e com isso ali o INSS pode ali pagar o benefício. Existe também a possibilidade, né, tem direito ao benefício da aposentadoria por invalidez. A pessoa ali, né, que em razão da doença não consegue mais trabalhar de forma total e permanente, né, é um quadro irreversível, precisa ficar totalmente afastado, tá? Pode ter direito também à aposentadoria por invalidez. Obviamente ali respeitando as carências necessárias, né? O MEI tem que ter ali também as carências necessárias, né? Como, por exemplo, auxílio-doença, precisa ter ali no mínimo 12 contribuições pagas anteriormente no INSS, tá? Essa é a carência, assim como a aposentadoria por invalidez também. Pode ter direito também à aposentadoria por idade, né? A gente vai observar aqui que é somente a aposentadoria por idade, né? Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Também pode ter direito à pensão por morte, né? Deixar a pensão por morte aos seus dependentes. No caso, pensão por morte, quais são os requisitos, né, da pensão por morte? Ter uma contribuição, ter a qualidade segurada, né, contribuição em dia. Tá? O salário maternidade também, empreendedoras, né, que são MEIs, pode ter direito ali ao salário maternidade. O salário maternidade, a gente teve uma decisão recente do STF, tá, equiparando as mamães ali que são CLT e que no caso ali são contribuintes individuais, facultativos, ou que no caso o MEI também, no caso não precisa mais ali de ter a carência mínima de 10 meses em relação aos autônomas, a quem paga o MEI, a quem é facultativo, né? Então basta ali agora ter apenas uma contribuição paga, né, e que esteja ali com a qualidade segurada em dia. Tá? Então a gente teve decisão benéfica para as mamães, né, que beneficiou, né, muitas mães aí. A gente tem também o auxílio reclusão, tá? Também tem direito a deixar auxílio reclusão aos dependentes, né? Então esses são basicamente os direitos que tem perante o INSS, mas a gente vai observar ali que também tem alguns direitos que eles não possuem, tá?
Por que ele não possui? A gente vai ver isso também por quê. Por quê? Quanto que o MEI deve pagar o INSS? A contribuição do MEI é de 5% do salário mínimo. Tá? Então, considerando ali, no ano 2024, o salário mínimo 1.412, então seria ali R$ 70,60 por mês. Né? Isso é o plano mais barato, mais simples, né, que tem em relação a você estar pagando o INSS. Tá? E por isso que você não possui tantos direitos relacionados assim perante o INSS. Por quê? Tem o plano normal, que você paga o INSS, tanto contribuinte individual como contribuinte facultativo, né, que tem ali o plano de 20%, né, o plano normal. Você pagando ali 20%, você consegue ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, né, as regras de transição. Além disso, né, no plano simplificado de 11%, tá, aqui você também não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Os contribuintes individuais, o facultativo, que pagam o 11%, também não tem ali a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas em relação ao MEI, é mais barato. Né? A alíquota ali é de 5%. Tá? Então, por isso que não tem o direito ali à aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, né, a gente vai ver ali outras questões ali que também não possui direito. Tá? E como você deve pagar o INSS? Tá? Para pagar o INSS, né, através do MEI, você tem que pagar através do DAS-MEI, né, que é o documento de arrecadação do Simples. Lá nesse documento contém ali os impostos que você deve pagar, como o imposto sobre serviço, né, o imposto de circulação de mercadoria, mais conhecido, né, como o ICMS. E, além disso, você paga ali também a Previdência, você contribui ali para a Previdência, os 5% que eu falei. Tá? Então, através desse documento que você acessa lá no site do governo, através do portal do empreendedor, você pagando ali seus impostos, você já está contribuindo para o INSS, né? Você já garante ali direitos perante o INSS. Tá? Foi uma forma ali de garantir a pessoa ali que está pagando o MEI, o empreendedor, a ter direito aos benefícios do INSS. Não todos, né? Mas tem direito. E ao pagar ali, né, a contribuição mensal, estará contribuindo para o INSS. E quais direitos, no caso aí, o microempreendedor individual, ele não possui? Tá? Ele não possui, em regra, né, aposentadoria por tempo de contribuição, né, as regras de transição. Também não possui o direito a obter a certidão de tempo de contribuição, né, a CTC, para aproveitar o tempo em outro regime. O que é isso daí? Vamos fazer de conta, né, que o senhor João ali, ele trabalhou como CLT durante 10 anos. Né, e depois ele passou num concurso público, né, e começou ali a dar aula, né, no estado, e possui ali, né, 5 anos ali de magistério, né, que trabalhou ali, e o regime de previdência do estado é diferente do INSS. Tá? Então, você não deve, se você quiser requerer aposentadoria, aproveitar, por exemplo, esses 15 anos ali que você já contribuiu, você tem que jogar o tempo de contribuição para o outro regime. Tá? Então, o João, no caso, se ele quiser jogar esse tempo que ele tem de 10 anos que ele trabalhou como CLT para o outro regime, né, o regime ali próprio de previdência do Estado, ele precisa dessa certidão de tempo de contribuição. Tá? Então, você pagando o INSS ali como um MEI no 5%, você não garante direito a aproveitar o tempo de contribuição para o outro regime, e vice-versa também. Né? Jogar também o do tempo do regime próprio para o INSS, também não existe essa possibilidade. Né? Você deve, no caso ali, fazer a complementação, que a gente vai conversar a respeito disso logo em seguida. Né? E qual outro direito o MEI não possui também? Fica limitado ao salário mínimo, né? A renda mensal que ele vai receber futuramente da aposentadoria fica limitada somente a um salário mínimo. Né? E a gente vai ver aqui, logo em seguida, para não ficar limitado somente a um salário mínimo, existe a possibilidade ali, né, de ele fazer, no caso, completar o MEI. Né? Completar o MEI, no caso ali, para ele garantir os benefícios que ele não possui pagando como MEI. Então, ele deve, no caso aí, pagar um adicional para o INSS. Ele já pagou os 5%, mas os 5%, conforme a gente já viu anteriormente, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, não tem direito a CTC, o salário fica limitado a um salário mínimo. Então, ele pode, no caso ali, complementar esse MEI. Né?
pagar essa diferença de 5% para o 20%, que no caso ali a diferença de 5 para 20 é de 15. Então ele deve gerar a guia ali e pagar de 15% para gerar, no caso aí, para ter direito a outros benefícios perante o INSS. Por quê? Pode acontecer, a pessoa ali trabalhou durante a vida toda como CLT e teve ali salários altos, né, mais ali 2, 3 salários durante a vida, e no finalzinho ali, ele trabalhou ali, né, abriu um MEI e trabalhou por exemplo, 5 anos ali como MEI, né. É interessante, no caso, ele aproveitar todo o tempo, né, que ele trabalhou anteriormente como CLT ali, que ele tinha uma renda mensal maior, né, para garantir ali o valor da renda mensal que ele receberá da aposentadoria futuramente maior. Então, nesses casos, é interessante ele contribuir ali, fazer essa complementação desse período que ele estava contribuindo como MEI, né, para a alíquota de 20%. E a alíquota de 20% é o plano normal da Previdência, e com isso lhe garante ali aposentadoria por tempo de contribuição, né, e com isso ele consegue aproveitar durante todo esse tempo que ele trabalhou como CLT, durante os maiores salários que ele teve, né, então a média salarial dele fica superior. Do contrário, no caso, a média salarial dele nesse período que ele arrecadou como MEI vai ficar limitada a um salário mínimo, e com isso a média dele baixa, né, e no final das contas o valor que ele irá receber de aposentadoria será abaixo, será menor, tá? Então ali é interessante você ali observar se vale a pena, né, no caso ali, fazer essa complementação, tá? E o INSS, seguindo aqui o slide, né, o INSS complementar do MEI, né, você possui ali, né, a contribuição adicionais que você faz o INSS, né, para obter mais direitos perante o INSS, pagar a diferença ali, né, de 5%, né, conforme já falei. E o MEI, né, passando mais o slide ali, o MEI pode pagar o INSS complementar, né? Pode seguir um pouco mais o slide aí? Isso. O INSS, o MEI, no caso, pode pagar o INSS complementar acima de um salário mínimo? Então, esse tema aqui é um pouco polêmico, né? Então, no caso ali, vamos fazer de conta que ali o João, ele trabalhou durante a vida lá como CLT e tem ali 5 anos que ele trabalhou como MEI, né? E a média salarial dele é alta quando ele trabalhou como CLT. E ele deseja ali garantir essa média alta. E, no caso, quer fazer pagar essa diferença, complementar, né? Só que acima de um salário mínimo, tá? Só que na lei, né, infelizmente, não há essa previsão, né? Não há essa previsão na lei que fala essa possibilidade de ele pagar essa alíquota de 15%, essa diferença, acima de um salário mínimo, tá? Então, na prática, você pode realizar esse pagamento de 15% mais do que um salário mínimo, sobre mais do que um salário mínimo, vai constar ali no seu CNIS, no seu extrato previdenciário, que você pagou essa alíquota de 15% mais de um salário mínimo, mas isso não é garantia que o INSS vai aceitar, porque não há lei que admite isso. E como você sabe, o INSS está sempre mudando as regras do jogo, está sempre também cada vez mais dificultando o acesso aos benefícios, limitando cada vez mais, e corre o risco, no caso aí, de futuramente você não garantir tudo que você contribuiu acima de um salário mínimo, você ter uma renda mensal maior, você ter uma média salarial maior, tá? Então existe esse risco, no caso aí, de você pagar essa alíquota de 15% a mais de um salário mínimo. Mas existem outras alternativas para garantir ali mais de um salário mínimo, tá? No caso, pagando como MEI, né, fazendo essa complementação. Quais são as alternativas ali para o MEI contribuir sobre valor superior ao salário mínimo e com isso ali garantir mais de um salário? Ele pode ali migrar o seu MEI, né, para o microempresa, então é um regime societário diferente, e contribuir sobre o Prolabore com a alíquota de 11%. A segunda possibilidade é ele dar abaixo no MEI e contribuir com o contribuinte individual, né, pelo plano normal. Existe também a terceira possibilidade, somar a contribuição como MEI a uma contribuição referente a outra atividade. Vamos conversar um pouquinho sobre essa primeira possibilidade, né, o migrar para o MEI, né, para a microempresa, tá? Nesse caso aí, é necessário avaliar a possibilidade, tá, de fazer
essa mudança de regime societário, então é importante ali conversar com o contador, porque pode ali incidir outro regime de tributação, tá? Mas, sendo possível, você pode ali contribuir pela alíquota de 11% sobre o Prolabore, né? Sobre o seu próprio Prolabore ali, e com isso a base ser acima de um salário mínimo. Então, com isso você consegue garantir mais do que um salário mínimo para receber de aposentadoria, tá? Então, a depender ali do regime tributário, pode ser obrigatório o pagamento também do INSS patronal, tá? Dependendo ali, se for o seu caso, você também, dependendo ali da atividade, do enquadramento ali exercida pela empresa, né, existe a possibilidade ali também de você pagar o INSS patronal de 20%, tá? E existe exceções ali que não incide esse INSS patronal a ser pago. Mas tudo ali é preciso fazer uma análise realmente com o contador para ver se compensa. A segunda possibilidade, né, de garantir mais de um salário mínimo, sendo o MEI, é dar baixa no próprio MEI, né, e contribuir como autônomo, como contribuinte individual, tá? Então, com isso, com o contribuinte individual, existe a possibilidade ali de você pagar no plano de 11% ou de 20%. Só que no plano de 11%, acaba que você possui os mesmos direitos pagando como MEI, tá? Então, não compensa ali você pagar pelo plano simplificado como autônomo, né, como contribuinte individual, na alíquota de 11%, porque na prática são os mesmos direitos você pagando como um MEI. E no MEI, como a alíquota é 5%, você acaba pagando mais barato. Então, o que compensa no caso aí é pagar pelo plano normal de 20%, né? E pagando pelo plano de 20%, você existe a possibilidade de pagar pela base de mais de um salário mínimo, sobre um salário mínimo, 2 salários mínimos, com isso limitado ao teto, né, ali no teto de 7.786. Tá? Então você pode pagar sobre até esse teto ali para garantir uma renda mensal maior. Existe também uma terceira possibilidade, tá, de garantir maior de um salário mínimo, sendo um MEI, é somar a contribuição referente a outra atividade. Então você que é CLT, né, e deseja ali também ter uma contribuição, ter um salário maior, existe a possibilidade também de abrir um MEI, tá? Mas desde que nesse MEI aí você exerça alguma atividade remunerada, tá? E essa atividade seja diferente daquela que você, né, exerce como CLT. Então, nessa possibilidade, só lembrando que nesse caso aí você será necessário, além de, no caso ali, no CLT, né, no MEI, você será necessário fazer a complementação de 5 ali para os 20%. Então, você será obrigado a complementar para garantir que haja o somatório desse tempo do CLT, né, com o MEI que você está pagando, para somar essas rendas, né? Então, por exemplo, também, você que é autônomo, né, você, por exemplo, que faz fotografias e edição de imagens, você pode registrar no seu MEI, né, como atividade, o objeto da ação, né, da razão social ali da empresa, como fotografia, tá? E, no caso ali, você pode pagar como contribuinte individual, como autônomo, a outra função que você exerce, né, como ali edição de imagem, né, edição de vídeo e tal. E com isso ali você pode garantir o que você, o MEI, né, como autônomo ali, e como MEI também. Lembrando que como MEI você deverá pagar, além ali do DAS MEI de 5%, você irá ter que complementar essa alíquota ali de 15% para chegar aos 20% e com isso poder ter direito ao somatório. Então, essas três possibilidades que existem, caso seja o seu caso, você esteja contribuindo como MEI, de garantir ali um salário mínimo, né, um salário maior do que apenas um salário mínimo. E como pagar o INSS complementar, né, do MEI? Existe a possibilidade de você pagar ele mensalmente, tá? E com isso, cada mês você vai pagando ali os 15%, que é a diferença. Então você vai fazer a arrecadação ali do DAS MEI, né, pagando os impostos que são devidos ali do MEI, e separadamente você pode pagar pelo próprio site ali da Receita ou pelo carnezinho essa alíquota de 15%. Então você coloca lá 15% e o código ali 1910. Tá? E com isso você está garantindo ali os 20% do MEI. Existe a possibilidade também de você pagar os retroativos, tá? Desse MEI. Então, no caso ali, você tem os períodos que você contribuiu como 5% lá, existe a possibilidade de você pagar os anteriores ali e complementar todos, né, para 20%, pagando cada um ali os 15%. E com isso ali você garante ali
o tempo de contribuição, tá? E, obviamente, nesse caso ali vai incidir os acréscimos legais, como juros, tá? E, nesse caso, é realmente necessário fazer um estudo de viabilidade, conforme já deixei claro aqui, né, para ver se realmente compensa ali pagar esses retroativos, né, e, no caso, fazer essa complementação. Se você ali está próximo a se encaixar numa regra ali de transição, se você possui muito tempo de contribuição, se você tem uma média salarial anterior bastante alta, então nesses casos ali compensa você fazer essa complementação, né? E o MEI pode pagar o INSS em atraso, né? É diferente pagar os retroativos do que pagar os atrasados. No caso, pagar o retroativo, você já pagou ali o DAS-MEI como 5%, você só vai ali complementar para 20%, pagando 15% a diferença da alíquota. Agora, pagar o atrasado do MEI, você não realizou o pagamento. Você tem um bem ativo lá e você não faz o pagamento, né, ali do DAS-MEI, e com isso ali, você não está garantindo ali os seus direitos também perante o INSS, além de correr o risco ali de sofrer uma execução, entrar em dívida ativa, tá? Então, nesses casos, é muito recorrente, comum, pagar esses atrasados, as pessoas que, no caso ali, paga o parcelado, essa dívida que ela tem já de anos ali, que deixou de pagar essas arrecadações para o MEI, né? Então, a possibilidade ali de pagar esses atrasados, né? Então, pagar ali de forma parcelada, aí incide juros também, multa, correção monetária, né? E com isso também, pagando os atrasados, não vai contar como carência, tá? E o atraso superior a 5 anos, é necessário comprovar a atividade, né, que você exercia ali, para, no caso ali, comprovar ali o seu MEI, tá? Porque, no caso, se você abrir um MEI apenas para pagar por INSS, essa dúvida é muito comum. E muitas pessoas fazem isso na prática, né? Por quê? As pessoas ali abrem o MEI somente para pagar o INSS mais barato, porque a alíquota do MEI é de 5%, diferente de outros planos da Previdência, no caso aí, por exemplo, que é o contributivo individual e o facultativo, que tem um plano de 11% e de 20%. Né? Então, a pessoa, por exemplo, a dona de casa, né, que não exerce nenhuma atividade e deseja ali abrir o MEI apenas para pagar o INSS mais barato ali de 5%. Existe essa possibilidade? Olha, muitas pessoas fazem isso na prática, tá? E conseguem até os benefícios perante o INSS e conseguem aposentar. Mas é muito importante deixar claro que isso não é recomendável. Tá? Existe esse risco aí do INSS ali começar a investigar isso daí, né, e cortar e não gerar direito nenhum benefício, porque a Receita Federal cruza as informações com o INSS e começa a observar ali que não tem declaração de faturamento ali, é toda zerada, né, e com isso ali já começa a levantar suspeita, começa a levantar dúvida, e com isso você pode ali sofrer execução, não valer todo esse tempo que você pagou, né, perante o INSS na alíquota de 5%. Então, o INSS ali e a Receita existe esse risco, tá, de investigar. Então, se você paga aí como MEI, tá, fique ciente que existe essa possibilidade, tá, de sofrer algumas consequências. E é isso aí, Flaviano. Aí o André trazendo para você informações importantes, né, de como o microempreendedor também tem direitos junto à Previdência. É sempre a oportunidade de você ter a orientação adequada. O telefone fica sempre disponível também para a sua participação. Vou registrar aqui a mensagem do Romeu. Ele quer saber o seguinte: como fazer para pagar a Previdência da esposa apenas 2 vezes ao ano? Primeiro tem já ter atingido o tempo mínimo exigido pela Previdência, né? Isso. Romeu, se ela já atingiu ali o tempo de contribuição necessária, a carência necessária ali para se aposentar, né, pode pagar somente 2 vezes ao ano, né, e com isso ali vai mantendo a qualidade segurado, né, que tem um período de graça ali que é de 1 ano, né, a depender se é facultativo ou contributivo individual, né, o facultativo garante período de graça apenas por 6 meses, mas de qualquer forma, pagando ali somente 2 vezes ao ano, de 6 em 6 meses, você garante essa qualidade segurada e garante a outros benefícios perante o INSS. Ou se no caso ali não é o desejo dela se aposentar apenas para garantir direitos perante o INSS, tem que, no caso ali, primeiramente, cumprir a carência necessária dos benefícios. Tá? Cumprindo a carência necessária do benefício, como por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que são 12 contribuições mensais, com isso, já atingido, né, essa carência necessária,
aí sim você pode pagar ali de 6 em 6 meses, garantindo ali, né, a qualidade segurada. Tem a mensagem também da Tereza. Primeiro ela está te parabenizando, meu André. Está dizendo que ótimo assunto que você trouxe hoje. Aí ela quer saber o seguinte: quem recebe Bolsa Família pode optar pelo MEI? Olha, Tereza? Tereza. Muito obrigado, viu? Tereza, é o seguinte, não é recomendável, né, quem aí tem o Bolsa Família que tem um MEI, tá? No caso ali o MEI tem um CNPJ ativo, tá? Uma empresa, uma atividade remunerada, tá? É empreendedor, né? E no Bolsa Família é destinado a pessoas ali de baixa renda, né, que tem que se enquadrar aos limites estabelecidos da baixa renda ali, né, que é uma renda per capita, se não me engano, ali de R$200 por pessoa, tá? Então não é recomendável ter ali o Bolsa Família e sendo MEI, tá ok? Eu tenho aqui a pergunta também do Everton. Deixa eu ver se eu consegui entender a pergunta para trazer ela certinha aqui para o doutor André. Parece que ele estava recebendo o benefício por incapacidade temporária, né, o antigo auxílio-doença, né? Isso. Mas aí ele teve em janeiro, né, a constatação que ele vai receber a aposentadoria por incapacidade permanente. Aí ele quer saber se demora muito para fazer essa alteração ou se ele vai ficar com o auxílio-doença mesmo, né? A nomenclatura vai continuar a mesma. No caso, né, se você está recebendo ali o auxílio-doença e fez ali provavelmente ali a perícia de prorrogação e o perito lá já verificou ali que não é caso mais, não é mais temporária essa condição, é permanente, você não vai conseguir exercer mais nenhuma atividade remunerada, né? Então, nesse caso ali, você vai ter direito a receber a aposentadoria por invalidez. Só que, no caso ali, a demora para isso acontecer, aí depende aí realmente dos trâmites normais perante o INSS, tá? Infelizmente, né, a gente não consegue estimar o tempo ali que faz essa conversão, mas geralmente tem que ser imediata. A partir dessa perícia de prorrogação que o INSS ali, perito constatou que você ali é caso de aposentadoria por invalidez, é de forma imediata que deve ser implantado ali a aposentadoria por invalidez. A gente tem que também verificar que realmente existe ali também um atraso do INSS, né, até o andamento ali do requerimento, né, e isso aí pode demorar alguns dias ou até alguns meses também. O pessoal tá ligado na sua participação, viu, André? Tem outra dúvida aqui, a dúvida do Cristiano, né, no assunto que você trouxe hoje, né? Ele quer saber o seguinte: pode ter o MEI e carteira assinada ao mesmo tempo? Pode, conforme a gente já conversou aqui hoje, né? Pode ter sim o MEI, tá? E pode ser CLT. A questão o que você exercer como MEI ali tem que ser uma atividade, né? Você tem que estar exercendo uma atividade remunerada, tá? E que não seja, no caso ali, a mesma que você exerce como CLT. E para garantir outros direitos, né? Para somar esse tempo de contribuição, para somar também o salário, ter uma renda mensal maior ali, futuramente a aposentadoria, fazer essa complementação desse MEI, tá? De 5% para 20%, tá? Então, no caso ali, você contribuindo apenas, pagando o DAS-MEI lá, somente como 5%, não está somando o CLT, né, com esse MEI, tá? Você precisa fazer a complementação para estar somando o salário ali, né, e ter uma renda depois da sua aposentadoria maior, tá? Então, só essa advertência, tá? Se seu caso ali deseja somar o salário ali e o tempo de contribuição, você deve ali fazer essa complementação. Essa é a participação do André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Muito obrigado, André, pela presença. Obrigado, Fabiano. Mais um programa. Tem aí uma ótima semana, viu? A gente reforça que a participação na íntegra fica sempre disponível para você no portal sistemampa.com.br, porque serve também de orientação para outras pessoas e os contatos estão sempre na tela também. É só acessar sistemampa.com.br.